por favor, no chat. Caixa, muito bem. CEMOB, Olinda, CNU. Show de bola. É bom entender uma coisa, eu sempre falo isso nas nossas aulas, tá? O que é que muda aí de uma redação para outra? A questão da pontuação. Como é pontuado, como é abordado, a questão da pontuação de acentuação, a questão da argumentação, a questão da coesão, da coerência. Mas o tipo textual é o mesmo, tá? Estamos aqui para aprender a fazer uma redação dissertativa e argumentativa. Isso é o que importa para a gente aqui. Beleza, pessoal? Então não se preocupem. Essa aula ela serve para quem quer CNU, para quem quer CEMOB, para quem quer Bradesco, para quem quer Caixa, para quem quer PM não, PPCE, PM Bahia também. Temos diversos alunos que também assistem às aulas gravadas. Mas o que é que a gente tem que aprender? A fazer um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Ó, vou deixar o chat aqui aberto. Qualquer dúvida vocês podem falar. Se quiserem também, podem falar diante no microfone. Estamos aqui para ter um bate-papo, tá certo? Ô, Vitor, qual é a aula de hoje? O que é que a gente vai conversar hoje? Os erros mais comuns na redação e também a relação dos eixos temáticos, tá? Vou explicar para vocês tudo bem detalhado o que é cada coisa. O que lemos? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativa em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema X, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O que é isso, Vitor? É o que tem lá na tua prova. Vai chegar desse jeitozinho aí, para que você faça um texto dissertativo e argumentativo. E o que seria um texto argumentativo dissertativo? Um texto dissertativo e argumentativo é quando o corretor ele quer ver seu ponto de vista, ele quer ver sua problemática, ele quer ver o que é que você tem a falar daquele problema, quais são as causas, quais são as consequências, que você traga exemplos fidedignos e que defenda a sua ideia principal, tá? Que são as suas teses. A falta de um planejamento é um erro bastante comum entre os alunos. Note que o próprio enunciado fala acerca da organização e seleção dos seus argumentos. Uma coisa muito importante é isso aí. Quando a gente para falar sobre seleção e organização, tem uma diferença. Se eu vou selecionar algo, é a mesma coisa de eu jogar várias cartas aqui nesse balcão e começar a selecionar as que mais importam para mim. Se eu vou organizar, é a maneira com que eu vou colocar a sequência dessas cartas. Mas antes de tudo, eu gosto de falar uma coisa sempre para os alunos. Antes que a gente venha organizar, selecionar e correlacionar o nosso texto, a nossa redação, eu falo uma coisa muito importante. Temos que saber interpretar, certo? Como é que a gente vai conseguir interpretar? Como é que a gente vai começar a fazer um texto sem saber interpretar? Como é que eu vou saber o que é que eu vou escrever sem eu ler bem o texto, tá? Não tenhas pressa. Assim que pegar o tema, respire, leia os textos motivadores, faça algumas anotações com calma e desconsidere tudo aquilo que não é importante. Essa é a dica que a gente passa para você. Por que isso? Temos muitos alunos que, por conta da ansiedade, nervosismo, tendo uma base ótima, um aluno muito bom, chegando lá com ansiedade, querendo fazer as coisas na pressa, não interpretou bem o tema e acabou tangenciando o tema, né? Fazendo uma redação de forma superficial e não chegou de forma concisa de acordo do que se pedia à banca, certo? Então é muito importante que antes que a gente faça uma organização e seleção, a gente tem que saber interpretar o que é que o tema está falando para a gente. Então, os textos motivadores, eles são importantíssimos. Por quê? Porque ele é um norteamento. Ele vai dizer para você, poxa, eu quero que você fale sobre isso aqui mais. Eu quero que você foque nisso aqui. Quando a gente começa quando a gente chega e vê um tema, né? A gente vê um tema lá falando sobre o descarte de lixo incorreto no Brasil. Quando a gente vê esse tema, vem muitas ideias na nossa cabeça.
Então, a gente tem que interpretar primeiro o tema. O que é que o tema fala? Do meio ambiente, o descarte de lixo. Após isso, eu vou fazer o quê? Olhar os textos motivadores, porque ele vai nortear você do que ele quer mais que você fale. Tranquilo? Não apresentar as teses. É outro problema. A gente sempre aconselha para os alunos que apresentem as teses. Vitor, o que seriam as teses? As teses são as ideias que você vai começar a argumentar nos seus desenvolvimentos. A minha tese 1, ela equivale para o meu desenvolvimento 1. A minha tese 2, ela equivale para o meu desenvolvimento 2. São as ideias que você vai falar, são as ideias que você vai começar a problematizar. Eu sempre falo para os alunos outra coisa. Assim que eu vi a palavra tese, lembre de problema. Sempre que a gente for falar de tese, a gente vai falar de algum problema. Ah, é... a tese sobre a negligência estatal é um problema? É. Então, ela é uma tese, tá? Se a gente fazer uma interpretação que aquela ideia é um problema, então é uma tese, tá certo? Mas nem sempre eu posso usar só teses relacionadas ao lado negativo, ao lado de problema. Podemos usar também teses do lado positivo, olhando o lado bom, os benefícios de tal problemática, de tal tema. Mas eu, particularmente, também aconselho para vocês que é mais fácil a gente falar de forma negativa de algo do que a gente falar de forma positiva, beleza? Lembre-se, a redação, aqui está falando a redação do Enem, porque o estilo de texto de vocês é o mesmo estilo do Enem, que é um texto dissertativo e argumentativo, certo? A redação é um texto dissertativo e argumentativo. Você precisa defender o seu ponto de vista. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Por isso, selecione duas teses ou dois argumentos, como preferir chamar, de modo a apresentá-las brevemente na introdução e desenvolvê-las no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, respectivamente. Não sabe o que é tese? Costumo falar que a tese é a causa do problema. O tema sempre será um problema, por isso, você precisa apontar duas causas, duas teses na sua redação. A primeira será desenvolvida no D1 e a segunda no D2. As pessoas costumam chamar esse processo de argumento 1 e argumento 2. Você escolhe, tá? Então é tudo que eu venho falando para vocês. Estou falando aqui de forma do que está apresentado também no slide, tá? Não apresentar o tema. Pessoal, ó, uma coisa muito importante. Quando a gente fala não apresentar o tema, é porque o aluno ele não colocou o tema dentro da introdução. Lembre sempre, a introdução é o meu gancho inicial. Eu estou introduzindo. Então, se eu estou introduzindo o meu texto, eu tenho que mostrar para o corretor do que é que eu estou falando aquilo ali. Tá certo? Então, apresentar o tema e apresentar minhas duas teses na minha introdução é algo inevitável, é algo muito importante. Tem que fazer. Vitor, eu tenho que botar o tempo da mesma forma que está lá? Não. Você pode usar palavras-chave ou sinônimos, mas tem que mostrar para o corretor que do que você está falando, tá certo? Então, ó, concordar ou discordar, o motivo e o que revela. O que seria esse concordar ou discordar? Esse concordar ou discordar é quando eu apresento uma citação. Eu apresento a citação com relação à Constituição. Na maioria das vezes eu vou discordar daquela citação da Constituição. Por quê? Porque a Constituição, vocês que estudam muito a relação de Constituição, a Constituição ela fala na teoria algo, mas na prática ela fala totalmente diferente. Então eu venho usando o conectivo de contradição. Eu vou discordar do que é que a Constituição está falando. E eu também posso discordar de outros filósofos, de algum filme, de algum repertório sociocultural, como também eu posso concordar, já começando com o conectivo de afirmação. E depois eu vou colocar o motivo, falar um pouquinho sobre o tema também, e também o que revela que é uma complementação da apresentação do seu tema, beleza? No entanto, tal máxima não é efetivada no Brasil, uma vez que os casos de abuso sexual são gigantes, o que revela, aí você fala a sua complementação. O que seria esse no entanto, Vitor? É meu conectivo de contradição após eu já ter apresentado a minha citação. Vamos imaginar que aqui em cima eu já tinha apresentado minha citação falando do governo, falando da Constituição Federal. E abaixo disso, eu já venho com o conectivo de contradição e dizendo que tal máxima não é efetivada no Brasil, uma vez que os casos de abuso sexual são gigantes.
O que revela, aí você vai complementar. O que revela uma desestruturação governamental. E nessa perspectiva, é para você já começar a apresentar a, as suas teses, certo? A gente tem alguns modelos de projeto de texto. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas a gente sempre manda para vocês, para que vocês tenham um guia mais fácil do que apresentar em cada parágrafo, beleza? Quem não recebeu pode falar comigo depois no WhatsApp ou também com antes, tá bom? Não definir os repertórios. Cuidado. Logo após fazer a seleção de suas duas teses, dois argumentos, você precisa definir os repertórios que você vai usar na sua redação, de acordo com as teses escolhidas. Você pode começar a sua introdução com um repertório fiel ao tema e, nos parágrafos de desenvolvimento, colocar repertórios de embasamento para os seus argumentos. O que seria isso? O que seria repertório, né? Como falei para vocês, repertório é algo que eu pego de fora e coloco dentro da minha redação. Pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo, pode ser um filme, pode ser uma novela, pode ser uma série, tá? Pode ser um jornal, pode ser uma notícia que eu tenha visto na internet, mas eu tenho que colocar a fonte, certo? Vitor, é obrigatório usar repertório na minha redação? Não, tá? Diante dos editais de vocês, não é obrigatório usar. Você não tem um tópico de nota só para repertório, diferentemente do Enem. O Enem não. O Enem ele traz um tópico, uma competência que cobra só a visão de repertório do aluno. Mas, mesmo que você não seja cobrado por isso, aconselhamos que vocês coloquem repertório. Por quê? Porque eu vou sustentar o meu argumento diante dos repertórios. Eu vou trazer um embasamento teórico diante dos meus argumentos, tá certo? Então, se vocês tiverem a dúvida, ou tinham a dúvida, que é obrigatório apresentar repertório, não é. Mas é importante para sustentar as suas teses e seus argumentos, beleza? Então, lembrem sempre, tragam repertórios, tragam lá na introdução, a constituição, tragam nos desenvolvimentos algum filósofo, ou um ou outro você pode usar. Ah, Vitor, mas eu só quero botar uma citação, só quero botar um repertório. Pode, pode, mas sempre tentem trazer. E outra coisa muito importante, que o repertório ele não venha ser extenso. Ele não venha tomar o espaço todo da sua redação. O repertório é para dar uma sustentabilidade, um embasamento, tá certo? Então, façam um seu repertório com uma citação do filósofo, um livro, uma novela, como eu expliquei para vocês, curta. Porque o que é que o corretor quer ver de vocês? Ele quer ver seu argumento, ele quer ver seu ponto de vista. Outra coisa importante que eu expliquei para vocês anteriormente, quase agora, que é o uso das palavras-chave na introdução, né? As palavras-chave são relacionadas ao tema. Você precisa, principalmente na introdução, uma vez que é o parágrafo primeiro de contato para o leitor do seu texto, usar as palavras do tema com os termos semelhantes ou alguns sinônimos, a fim de garantir uma nota boa na competência 2. Essa competência aqui não é relacionada a vocês, tá certo? Porque cada um de vocês tem competência separada, diferente. CNU tem uma competência que não é a C2, mas é a C1, mas é a mesma coisa, tá certo? Mas só muda a questão da ordem. Compreensão do tema e uso de repertório, que eu acabei de explicar para vocês também. Vamos nessa. Uso de conectivo. Você precisa saber. Pessoal, até aqui tudo tranquilo. Quero saber de vocês. Tranquilo. Qualquer dúvida podem falar. Eu volto, eu repito. Beleza? É muito importante essa comunicação de vocês. Vocês estão entendendo? Tudo bem, tudo massa. Valeu, show de bola. Você precisa estabelecer uma ótima relação entre os períodos. O que seria período, Vitor? Vocês sabem o que é parágrafo, né? Período, de uma forma breve e rápida da gente entender, são, é, são o início de uma frase ao término dela. Como assim? Olha o que é um período aqui, ó. De você até texto. De um ponto a outro. Significa período, ó. Do não ao importante. Significa período. E qual é a importância do período? Vários períodos formam um parágrafo, tá certo? Ó, um período, outro período, e isso aqui tudo é o quê? Um parágrafo. Então, a importância da gente saber estabelecer o uso de conectivos no início dos períodos, tá certo?
Você precisa estabelecer uma ótima relação entre os períodos de seu texto. Não se esqueça de usar os elementos conectores para essa progressão tão importante. Seu texto precisa estar bastante coeso e coerente, e os conectivos são fundamentais para isso. Ao fazer um bom uso desses elementos, seu texto vai estar liso, direto e bem organizado. Seus argumentos vão ter um bom realce. E sua chance de fechar a competência, que é a competência de coerência e coesão, é muito alta. Vitor, o que é que você falou aqui? Pessoal, o que é o conectivo? A gente tem que entender primeiro de tudo o que seria o conectivo. O conectivo, ele é um carinha lá que ele vai ajudar na ligação das suas palavras, né? Das suas frases. Vamos colocar assim. Se eu coloquei uma frase, você não precisa estabelecer uma ótima relação aos períodos do seu texto. Minha frase 1. Não se esqueça de usar os elementos conectores para esse processo. Minha frase 2. Eu tenho que fazer uma ligação dentro dessas frases. No texto dissertativo, as conjunções. Isso. As conjunções é um meio. Isso. As conjunções Isso mesmo. Conjunção e conectivo é a mesma coisa. Muito bem, ideia. As conjunções. Então, para o meu texto ficar ligado, progressivo e bem desenvolvido, eu tenho que usar os conectivos, que são os encaixes de um período com outro. Porque se eu não usar os conectivos, eu não vou ter um encaixe, eu não vou ter uma boa seleção e também eu não vou ter uma boa organização do meu texto, tá certo? Então, o uso de conectivo ele é muito importante, porque o conectivo, eu sempre falo isso para o aluno, ele é uma mola propulsora para o seu texto. Ele que coloca o seu texto para frente e para trás, para um lado e para o outro. E existe coisas muito importantes, pessoal. Vou abrir aqui uns parênteses. Aconteceu comigo, isso faz uns 6 a 7 anos, no vestibular que eu fui fazer, lá em Maceió. Fui fazer um vestibular. E eu era muito bom em redação, e era muito tranquilo com redação, deixei a redação por último. Fui fazer o meu texto de boa, fui fazer minha prova de boa, fiz as questões, fiz a redação no final. Só que faltava 20 minutos, era 30 minutos que eu me perdi nas questões de física. Olha. Aí, quando fui fazer a redação, fiz a redação bem rápido. Uf, eu não me toquei que eu coloquei um conectivo errado. Era para colocar um conectivo de afirmação, eu coloquei um conectivo de contradição. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque um conectivo muda totalmente o sentido do seu texto. Tá certo? Então, era para colocar dessa forma, dessa maneira, eu botei entretanto. Então, tudo que eu tinha falado antes, eu neguei, né? Eu fui contra o que eu tinha argumentado antes. Aí a minha nota caiu porque eu coloquei um conectivo de forma errada. Então, voltando aqui, o conectivo é algo muito importante. Temos que saber usar eles. Tem os conectivos intraparagrafais, que é dentro, e interparagrafal. A gente vai ter uma aula só disso, tá certo? Mas lembre sempre de colocar os conectivos. Sempre após um ponto, que é início de período, coloca um conectivo, beleza? Outra dúvida que pega muita gente é o afim separado ou o afim junto. No sentido de intuito, é separado, né? Como assim no sentido de intuito, Vitor? No sentido de com o objetivo, com a finalidade, é separado. Por fim, a fim de algo. O afim junto, por sua vez, significa semelhança. Por exemplo, Felipe e Lidiane têm gostos afins. É uma semelhança, né? É algo parecido, algo semelhante de um e entre outros. Na dúvida, use outra expressão, como com o fim, com o fito, com a finalidade, para que você não possa errar, beleza? Eu sempre dou essas estratégias para o aluno, por quê? É muita matéria, para a gente estudar. Muita coisa. Vocês que estão na área do concurso, os alunos que estão na área do Enem, é muita coisa. E além do estudo, principalmente vocês que é concurso, vocês têm uma vida muito atarefada. Então, se a gente for querer aprender tudo ao ponto da letra, a gente acaba demorando a nossa evolução. Vocês tinham um concurso batendo na porta. Então, Vitor, eu quero saber na ponta da letra porque eu uso uma vírgula aqui. Por quê? Qual é a regra dessa vírgula? Não, galera, não bitola não a cabeça. Vitor, posso botar a vírgula aqui? Pode. Não posso, não vou botar. E bola para frente. Vamos continuar fazendo. Eu posso fazer o afim assim? Pode. Não pode, vou fazer assim. E vamos continuar fazendo.
O que é que acontece? O que é que acontece que muito aluno ele para no caminho e outros evoluem? Eles querem saber além do que tua prova pede. O que é que a tua prova pede na redação? Que tu faça um texto dissertativo e argumentativo top e tire a nota top, seja aprovado. Nenhum que está aqui quer ser professor de redação ou professor de português. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que facilitar nosso aprendizado. Vitor, o que é que importa? Tudo que eu estou falando para vocês é o que importa. Então, facilitem a vida de vocês. Tá dando errado? Tô errando, tô tendo muito erro de crase. O que é que eu vou fazer? Mudar as frases. Eu vou fazer uma frase com que eu não boto o artigo a. Eu posso usar uma frase masculina e não uso uma frase feminina. A gente tem que ter essas estratégias para que a gente não pare e fique naquele lugar ali querendo saber profundamente algo e não evolua, tá certo? A gente tem que ser o arroz com feijão aqui. A gente ensina a redação dessa forma. Fazer o certo, o arroz com feijão, para que você consiga a sua aprovação. Beleza? Outra coisa muito importante aqui, o onde. Tudo isso que a gente está falando para vocês, tudo isso aqui, deixa eu voltar para o início, que já veio o tema da aula. Erros mais comuns na redação, tá? Então, a gente fez um parâmetro em todas as nossas correções e quais são os erros mais comuns dos alunos. Então, você sabendo quais são os erros mais comuns, você não vai praticá-los, tá certo? O onde. Muitos alunos usam o onde como se fosse um conectivo de ligação, né? E esse conectivo onde, ele não pode ser usado de qualquer forma. Ele só é usado e utilizado quando você está se referindo a um lugar. Ó, só se pode usar o onde quando se refere à questão de lugar. Para todo o resto, utilize em que, no qual, nos quais, na qual ou nas quais. São conectivos que vocês podem usar até como estratégia aí. Ó. Veja, Platão criou uma obra chamada A República, onde é retratada uma sociedade livre de problemas. Agora eu te pergunto, a palavra onde nessa frase está relacionada à palavra obra no livro, certo? Justo. Então, você concorda comigo que obra não é um lugar? Pois é. Sendo assim, o uso do onde está equivocado, tá certo? Como assim, Vitor, que eu poderia colocar no Brasil, onde, aí poderia encaixar, tá certo? Portanto, seria em que, para o uso geral, super recomendado. Ou no qual, pois se refere a uma palavra feminina, uma obra. Se fosse uma palavra masculina, seria no qual. Beleza? Então, como é que eu posso usar a palavra onde? Quando eu for referenciar a lugar, a país, a bairro, a loja, tá certo? A supermercado. Quando você está se referindo a um ambiente, a um lugar. Show de bola? Outra coisa. Vamos agora entrar na nossa outra temática com relação à nossa aula de hoje, que são as principais temáticas e os eixos temáticos da nossa redação. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é eixo temático. A gente ouve falar tanta coisa aí, o eixo temático, você apresentou o texto temático, mas o que seria? Os eixos temáticos são grandes guarda-chuvas de assuntos que podem aparecer em forma de recorte na redação, e optar por estudar os eixos temáticos e não os temas de redação. É uma forma de abranger mais conteúdo e criar mais argumentos sobre temáticas diversas. Vitor, peraí, o que é isso? Resumir agora para vocês. O que seria eixo temático, Vitor? O eixo temático, pessoal, é o todo. É o que, é que o meu tema está falando. O que é eixo? Existem N eixos, a gente vai ver aqui. Existe o eixo da educação, existe o eixo do meio ambiente, existe o eixo da segurança pública, existe o eixo da cidadania, existe vários tipos de eixo. Então, cada tema principal a gente chama de eixo, tá certo? E dentro desse eixo a gente pode encontrar vários temas. Como assim? Dentro do eixo segurança pública, vamos ver um eixo, vamos imaginar um círculo gigante, tá? Um círculo gigante se chama eixo segurança pública. Dentro desse eixo segurança pública, a gente encontra várias bolinhas dentro dele. E essas bolinhas se chamam temas, tá certo? Então, dentro desse eixo segurança pública, essas bolinhas se chamam temas. E esses temas, eles podem ser números. Eu posso falar da violência nos bairros, é um eixo de segurança pública. Eu posso falar da violência nas escolas. Eu posso falar da falta de segurança no comércio. Eu posso falar da segurança pública mediante a tecnologia. Eu estou falando do eixo
segurança pública. Entenderam? Então, meu círculo é o meu eixo. E dentro dele são os meus temas. Então, a gente tem um eixo para vários temas dentro. Eu tenho mais temas do que eixo. Porque um eixo só eu posso falar de vários temas. Tranquilidade? Ah, Vitor, deixa eu dar um exemplo aqui prático para vocês, com relação ao tema da PMPE. O tema da PMPE foi sobre a promoção de um turismo, a promoção do turismo sustentável no Brasil. O que é que ele fala? Qual é o eixo? Meio ambiente. Sustentabilidade, turismo, promoção. É um eixo relacionado a meio ambiente. Tá certo? É um eixo relacionado a meio ambiente. E esse eixo relacionado ao meio ambiente, ele trouxe um tema. Qual foi o tema? A promoção da sustentabilidade do turismo no Brasil. Então, dentro de um eixo, existem vários temas. Eu dou uns exemplos mais didáticos para os alunos. Lá na frente eu posso até explicar para vocês. Mas eu acho que desse jeito deu para vocês entenderem. Tudo bem? Deu para entender? Me falem aí. Deu para entender? Sim? Top. Muito bem. Vamos nessa, vamos continuar. Em 2020, o tema da redação estava inserido no eixo temático da saúde, o estigma associado às saúdes mentais na sociedade brasileira. Esse aqui foi o tema do Enem. E em 2021 estava relacionado à cidadania, à invisibilidade, restrito e registro civil. Ok, dois eixos. Um eixo saúde e outro eixo cidadania. Em 2024, desculpa aí. Em 2024, o tema da redação do Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi o quê? Os impactos do calor extremo na sociedade brasileira, relacionando o quê? O meio ambiente. Eu dei o um exemplo para vocês agora do tema da PMPE. E esse tema, a OCP, a banca da OCP, ele pegou oficial do bombeiro, bombeiro, soldado bombeiro, PMPE e oficial da PMPE, os temas tudo relacionado, a maioria, para o eixo de meio ambiente. Eu só não lembro bem qual foi do oficial. Se eu não me engano, o oficial foi relacionado à segurança, oficial da Polícia Militar. Mas o resto, eles pegaram todos os eixos relacionados ao meio ambiente. E alguns temas deixou a galera bem duvidosas e bem sobre o idoso, foi? Ó, foi sobre o idoso, a do oficial da PM. Então já saiu. Então, se foi sobre o idoso, já saiu do critério do meio ambiente. Eu, eu acho que foi sobre isso. Eu vi alguém falando sobre a questão das pessoas mais velhas, geralmente Hum, trabalhar, né? Estavam sendo afastadas por questão, tipo, estava tendo invalidez, algo do tipo assim. Eu acho que, assim, eu ouvi dizer que foi sobre isso. Não tenho certeza. entendi. Eu estava tentando pesquisar aqui. Eu corrigi tantas redações dessa e não estou lembrado. Mas eu acho que foi relacionado a isso mesmo. Então, é basicamente isso. Eles trouxeram o que aqui? Muito relacionado ao meio ambiente. Ah, Vitor, então se eles trouxeram relacionado ao meio ambiente, eu vou estudar sobre o meio ambiente? Não. A gente passa para vocês uma estratégia para que vocês não venham estudar possíveis temas, possíveis eixos. Não. A gente tem que estudar de forma concisa uma maneira que a gente possa fazer qualquer tipo de tema e qualquer tipo de eixo. A gente vai para lá despreocupado. Ou seja, os eixos temáticos são um conjunto de temas que abarcam recortes, pequenas discussões temáticas dentro deles e servem para orientar os argumentos utilizados na redação. Eixo economia. A gente pode ver muito relacionado ao eixo economia. Empreendedorismo, envelhecimento populacional e seus impactos econômicos no futuro, políticas públicas, leis trabalhistas, perspectivas para o empregador e o empregado, o que usar de repertório, né? Dura um período revolucionário da globalização, trouxe muitas mudanças significativas. Como assim, Vitor? Usar de repertório. Se o meu eixo for relacionado à economia, eu posso trazer algo relacionado à globalização, eu posso trazer também algo relacionado ao consumismo, tá? Que engloba muito na questão da economia. Eixo segurança pública ou eixo segurança, temas que podem entrar dentro. Para vocês terem uma ideia, eu falei do eixo economia. Ao tanto, será sim, será disponibilizado sim.
tá certo? Eu falei do eixo economia, não foi? Olha, o eixo economia. Olha o tanto de tema que eu posso usar. Empreendedorismo, envelhecimento populacional, impactos econômicos no futuro, política pública no Brasil, lei trabalhista, isso tudo, galera. Pra vocês terem uma ideia que o eixo, ele é um todo. E dentro disso existe uma gama de temas. Segurança pública, sistema carcerário, política antidrogas e N outras pancadas aí de temas que a gente sabe também. Mas qual o possível repertório que eu posso usar? Eu posso usar Peraí, cadê? Não, esse repertório não. Fui copiado errado. Eu posso usar aqui um repertório com relação à Constituição, né? Constituição Federal, que é dever do Estado garantir segurança pública para a população, tá certo? Lembrem sempre disso. Ex-tecnologia. Olha o tanto de temas que eu posso usar com relação à ex-tecnologia. Nomofobia, inclusão digital, fake news, etarismo, telemedicina. Então, é um N coisas. Ó, e também tem uma coisa importante. Pode-se fazer a relação de dois tipos, dois eixos temáticos, tá certo? Ele pode trazer, o tema ele pode fazer assim, é, a ação dos policiais mediante o aumento da tecnologia. Entendeu? Ele pode usar um eixo tecnologia e um eixo segurança pública. Aí, o que usar nesse repertório? O documentário Dilema das Redes Sociais relata os problemas que as redes sociais, sites e aplicativos podem causar diante da saúde mental das pessoas. Nele, esses funcionários da área da tecnologia explicam como funcionam os algoritmos e os mesmos influenciam nas redes. Outra forma também de usar um repertório. O período revolucionário da globalização trouxe mudanças significativas para a sociedade, como a ampliação das telecomunicações e a interconexão econômica. Eixo trabalho. Eixo trabalho também é um eixo muito bom, que fala sobre o desemprego, ó, tecnologia e mercado de trabalho. Aqui está sendo usado os dois eixos, tanto o trabalho quanto a tecnologia. O trabalho análogo à escravidão, um tema que é muito falado, também muito abordado. O empreendedorismo, que pode se usar como repertório. Que horas ela volta, que retrata uma história de uma empregada doméstica que trabalha na condição precária e a relação de poder entre a família em que ela trabalha. E também tem outro repertório que a gente pode usar, que é no período colonial, que era evidenciado pelos povos indígenas e outras populações locais que foram submetidos a trabalhos forçados pelos colonizadores europeus em Minas. Isso aqui tem a ver com um trabalho análogo à escravidão, tá? Para vocês terem uma ideia do tanto de eixo, ó, que a gente já falou aqui. Eixo violência, pedofilia, violência sexual, urbana, violência contra as minorias, os idosos, os índios, LGBTQI+, a delinquência juvenil, a redução da maioridade penal nas escolas, no trânsito. Então, é uma gama, galera, uma gama de, de, de temas. O que a gente poderia usar como repertório relacionado à violência? A gente poderia usar o filme A Menina que Rouba Livros, também poderia usar O Poder e Violência, são comuns, onde um domina absolutamente o outro, que está ausente, que é de Hannah Arendt, que é uma socióloga, muito conhecida e muito boa as citações dela. Outra coisa também que a gente poderia usar aqui, que é o filme Batman, que o personagem Bruce tem seus pais mortos em um assalto na violência da cidade. Ô, Vitor, essas dicas de repertório que você está passando aqui, eu devo usar eles mais aonde? Na introdução, tá? Porque esses repertórios que a gente está dando dica aqui, que eu estou passando para vocês, eles têm mais relação com o eixo. Se o meu repertório tem relação com o eixo ou com o tema, eu devo usar ele na introdução. Se eu quero usar um repertório com relação à tese, eu tenho que colocar ele nos meus desenvolvimentos, tá certo? Então tem que ser selecionado de uma forma sábia e eficaz. Eu tenho que saber selecionar da forma certa. Não adianta eu colocar um repertório sociocultural dentro de uma temática que não encaixa. Porque, assim, vamos supor que eu vou falar de um repertório de uma filósofa, do filósofo, que fale sobre empatia relacionada ao mercado de trabalho.
Aí eu vou colocar essa citação dentro de um eixo cultural ou dentro de um tema que fala sobre tecnologia. Não encaixa, tá? Ou fala sobre segurança pública. Então, a gente tem que saber selecionar bem isso aí. Eixo cultura, preservação do patrimônio cultural brasileiro e preconceitos linguísticos. O que usar no repertório? É, a literária do alienista, de Machado de Assis, que retrata as consequências da falta de conhecimento, compreensão cultural, de modo a evidenciar a importância da cultura no meio social. Esse material está muito rico para vocês coletarem, tá? Pegarem aí ideias de repertório com relação aos eixos. Ficou muito rico mesmo. Eixo saúde. Eixo saúde tem uma pancada de coisa, né? A gente tem uma pancada de coisa no eixo saúde. Pode ser epidemia, gravidez na adolescência, infecção sexualmente transmissível, doação de sangue, doação de órgãos, automedicação, farmacologia. É uma pancada de coisa. E o que é que eu posso usar? Eu posso usar uma série relacionada à Grey's Anatomy, quem gosta de assistir série. Eu posso usar a citação com relação à Constituição Federal, dizendo que a saúde é um direito de todos também, tá? Eu posso usar a revolta da vacina, se eu souber ter uma ligação dos estudos históricos que vocês estudam, junto com a citação. Eu, particularmente, eu fazia muito isso. Quando eu estudava para vestibular, eu estudava muita história, geografia, biologia, e uma das minhas citações eu fazia dessa forma. Eu sempre pegava o que eu estudava e fazia uma contextualização dentro do tema e sempre dava certo, tá? Os repertórios não é obrigatório com que eu use, galera, só citação filosófica ou Constituição, não, tá certo? Não se preocupe com isso, não. O repertório ele pode ser abordado com a contextualização de N coisas. Eu trazendo de fora para dentro de uma forma pertinente, produtiva e legítima, tá certo? A educação aqui também, o eixo educação, é um eixo que a gente vê bastante. Eu posso falar da evasão escolar, analfabetismo, leitura, bullying, educação sexual, educação da população indígena, militarização. Repertório, tem uma gama de repertório, tem muita obra literária, tem muito escritor, tem muito filósofo, tem muito sociólogo. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Aristóteles, filósofo grego. Emile Durkheim, ele fala que a escola é uma instituição formadora de opinião. Outra coisa muito top. Galera, peguem esse material depois, viu? Que tem uma gama de repertório aí para vocês ir treinando e vocês terem os seus repertórios xodós. É muito bom a gente ter nosso repertório coringa, que a gente fala assim. Eixo meio ambiente, como a gente viu nas provas aí dos últimos concursos, né? Resíduos sólidos, responsabilidade ambiental, crise hídrica, desastres ambientais. E o que usar de repertório? Eu posso usar tanto os termos biológicos, né? Eu posso usar falando da biologia, falando do meio ambiente, falando dos impactos que isso traz. Também tem Martin Luther King, que fala uma frase dele com relação a plantaria de uma árvore. Também temos falando sobre a minissérie Chernobyl, que fala sobre o que aconteceu na Ucrânia, né? Que foi na usina nuclear. E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Se torna uma aula um pouco. Não, não tem como não ser uma aula muito teórica, porque isso é uma aula teórica, né? Não tem para onde correr. Mas é basicamente isso. É muito importante a gente saber o eixo, saber o que é um eixo, saber o que é que tem dentro desse eixo e saber diferenciar tema de eixo. O que é que aconteceu? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é que aconteceu recentemente? De bola? O que aconteceu recentemente? Muitos professores aí fora de redação, muitos não, um ou outro que quer chamar a atenção, falaram que muitos alunos da PM e do Bombeiro tangenciaram o tema, né? Tangenciaram o tema da redação e muitos alunos sofreram bastante com isso, muitos alunos nossos mesmo, vieram falar com a gente, estavam com crise de ansiedade, com pânico, sem conseguir dormir, porque o cara pegou uma ideia, jogou lá, sem pé, sem cabeça. E o porquê da gente entender o que é um eixo e o que é um tema, para que vocês possam entender o que é um tangenciamento e o que é uma fuga do tema, tá certo? Quando eu falo de tangenciamento, de uma forma breve aqui para vocês, mas a gente vai ter uma aula sobre isso também. Quando a gente fala de tangenciamento, tangenciamento é quando eu falo no meu texto
sobre o eixo que o texto está falando. Vamos supor lá sobre a promoção da sustentabilidade do turismo no Brasil, né? Eu vou falar sobre o eixo do meio ambiente, mas eu não foco no tema. Se o tema está falando dos desafios da sustentabilidade, está falando do turismo, e eu só falo do meio ambiente, eu estou tangenciando. Eu estou falando de uma forma superficial ao tema. Eu só estou. Sim, no caso da. Foram 20 linhas para a redação. Mas a sua redação são 20 linhas ou 30, Welson? Me fale aí. Então, o tangenciamento é basicamente isso, pessoal. Lembre disso. O tangenciamento é quando eu falo dentro do eixo de forma superficial. Eu não pego aquele tema que está lá dentro daquele eixo. Eu falo do eixo como um todo e não falo do tema do que é proposto pela minha banca, tá certo? E o que é fuga é o eixo de meio ambiente está aqui e o eixo de segurança pública está aqui. Aí tu sai do eixo de meio ambiente e vem falar de segurança pública. É a fuga que faz com que o aluno tire nota zero. E ele estava falando que o aluno, esse professor estava dizendo que os alunos que tangenciaram o tema iriam tirar nota zero. E, meu Deus do céu, não tem como isso acontecer, tá certo? Então, se o aluno falou um pouco com relação ao meio ambiente, falou um pouco com relação ao turismo, ele não vai perder nota ao ponto de zerar, não. Então, é muito importante que a gente tenha essa aula de teoria para a gente entender a base da redação. Para que quando a gente for fazer o nosso texto, a gente saiba o que é um eixo temático. Ah, o eixo temático está falando de educação. Mas o tema é falando de quê? Eu vou em cima desse tema e me aprofundo nos textos motivadores, que eu vou me norteando diante a isso. Beleza? São 30, mas consigo fazer uma boa redação com 20 linhas? Não, não consegue, tá? Sou bem realista. Se a tua banca ela fala de 30 linhas, é porque ela quer ver as 30 linhas. Se a banca da PMPE com o curso do bombeiro e a galera da UCP foram 20 linhas, é porque eles queriam corrigir em cima de 20 linhas. Se eles colocam 30 linhas, Welson, é porque eles querem que você faça as 30 linhas. Saiba disso. Ah, Vitor, mas eu só fiz 25, 26. Tem como tirar uma nota boa? Tem. Mas eu acho impossível um aluno tirar uma nota boa fazendo 20 linhas. Eu acho muito difícil. Por quê? Teve essa migração, né, da galera que sempre fazia as redações com 30 linhas, acabaram fazendo com 20 linhas. Tinha que ser mais objetivo e não tinha como detalhar tanto. Já na redação de 30 linhas, tu tem que ser objetivo, e tu tem que detalhar e tu tem que trazer exemplos. É, a diferença está aí, tá certo? Então, se a tua redação fala de 30 linhas, luta para fazer as 30 linhas. Ah, vida, eu tenho dificuldade de argumentar, não sei como argumentar. Você vai conseguir, tá certo? Qualquer coisa, marca uma mentoria com a gente aí, a gente pode mostrar para você nosso projeto de texto de 30 linhas, o que é que você vai apresentar em cada parágrafo, como é que você vai trazer os exemplos, como é que você vai trazer as causas. É muito importante. Vocês que estão aqui, tem alguma dúvida, marque as mentorias. Toda terça-feira a gente está fazendo mentorias com vocês, tá bom? Toda terça-feira a gente está fazendo. Mas não se limite a fazer 20 linhas, não, tá bom, Elcio? Não se limite. Pessoal, com relação à aula, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Me fale aí que eu já vou mostrar os nossos temas semanais. Tudo certo? Deu para entender? Eu fui claro para vocês? Amém, graças a Deus. Show. É isso que importa. Deixa eu mostrar agora. Eu vou matar esse material já já para vocês lá no grupo, tá bom? Letícia, tranquilo. Welson, é a Adriele, né? A Adriele também. Show de bola. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar para vocês o nosso tema. Cadê aqui, meu Deus? Aqui é a proposta de redação mais para a galera das carreiras militares, a Polícia Penal do Ceará, a Polícia Militar de Sergipe, a Polícia Militar da Bahia, como muitos vão assistir salva, eu vou mostrar para vocês. Mas, Vitor, eu estou fazendo para a área administrativa, eu posso fazer esse tema? Pode, tá? Pode fazer, não muda não. A gente manda os dois lá para vocês, vocês podem fazer. Quem tiver com fome de redação, a gente vai mandar, tá certo? Show de bola. Então, essa proposta aqui, o tema ele fala sobre os desafios do SUS,
para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. É um tema que todos vocês podem fazer, tá bom? Aí fala no texto motivador, o primeiro texto, que é a criação do SUS, em 1990, as leis, né, de 8.080, 8.000, é, 81, 73, parece. Não me lembro mais, não. Aí tem o texto 2 também, que fala sobre o SUS, e o texto 3 que fala sobre uma imagem, né? De quem é o SUS? Do governo, da prefeitura, dos médicos, dos brancos, dos hospitais, entendeu? Então, aqui tá bem explicadinho para vocês. Show de bola? Um tema bom, dá para vocês argumentar aí de uma forma bem clara, bem concisa. Vou mostrar agora o outro. Deixa eu mostrar agora o outro para vocês. Cadê, meu Deus? Só um momentinho, pessoal. É tanto grupo aqui que só Jesus, viu? Mas eu vou conseguir mandar para vocês. Cadê? Cadê? Aqui, achei. Esse daqui é um tema muito bom também. Aqui, ó. A educação é EAD. Quais os impactos desse método? Tá certo? Para falar sobre a questão da educação à distância. Aí temos o texto um falando sobre a pandemia de Covid-19. E no texto 2 falando do comitê permanente, da formação de professores. E no texto 3 fala dos estudantes das escolas públicas e privadas, né? A questão da desigualdade social, e da diferença de quem estuda na escola particular a quem estuda na escola pública. Isso é nítido que tem a diferença. Não só por quem estuda em escola particular e escola pública, mas sim aquelas pessoas que não têm condições de comprar um celular, comprar um tablet, comprar um computador, não tem condições de ter internet. Então, será que essa educação à distância ela está sendo de forma coesa e igual para todos? Tá? Então, quais são os impasses desses métodos? Vocês podem falar alguma coisa relacionada ao Estado, né? A falta de investimento do Estado. Também pode falar da limitação da sociedade pobre, carente, que não tem as condições necessárias para ter o acesso à educação à distância, mas também sabemos que tem pessoas que vocês também podem argumentar sobre o lado benéfico, sobre o lado positivo da educação à distância, que também tem. Não é obrigatório que eu só bote o lado negativo, não. Só que eu, particularmente, eu falo e eu acho mais fácil eu trazer os lados negativos, porque todo tema ele tem um teor de problema, de problemática, que todo problema tem uma causa e também todo problema tem uma consequência. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? E aí, show de bola nessa nossa quinta-feira marota. Graças a Deus. Encerramos, tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo aí, falem com o Anderson. E estamos aqui disponíveis para vocês. Qualquer coisa, o que é que a gente quer? Levar vocês para a aprovação, em nome de Jesus. Valeu? Deus abençoe, tenha uma ótima noite e pode contar com a gente. Valeu, pessoal. Amém, amém. Tchau, tchau, Adriele, o Elson e a Letícia. E a todos aqueles que irão assistir daqui a pouco. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu.